Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar aqui da comunidade Terra Firmeza, ser mais um de nós aqui, passar a palavra para frente, ajudar aí, trazer gente para se inscrever. E hoje eu recomendo. Era para ser filme ruim quando eu assisti. Mas eu assisti o filme de novo, eu falei, puta, mano, esse filme é muito legal. E eu tinha esquecido quanto ele era legal. Eu lembrava de algumas coisas ruins, mas eu lembrei que... E depois eu assisti esse filme de novo e falei, puta, esse filme é muito engraçado, a crítica dele é muito legal, ele é emocionante. Born in East LA, do T.J. Mary, tá? Que é o cara, é o Cheech Chong lá. E esse aqui é o T.J. Mary, hey man, que ele tem o sotacão lá mexicano, né? E ele vai pegar isso aí. Born in East LA é uma música que ele fez baseado na Born in the USA. E ele é um comediante, ele e o Tommy Chong e tal. O que aconteceu? Esse filme, ele é de... Só dar uma olhadinha aqui. Ele é de 1987... E quem dirigiu foi o T.J. Mary, ele que roteirizou e tal. De onde ele tirou essa ideia? Ele tinha feito uma música de paródia da Born in USA, que é o ritmo e tal, só que ele vai fazendo uma brincadeira, então ele faz uma paródia do que é ser, do que é você ter nascido no leste de Los Angeles. O que é o leste de Los Angeles? É a região onde você tem o maior número de chicanos, o maior número de imigrantes mexicanos. E ele vai contar no filme a história de um americano, um mexicano-americano que foi criado no leste de Los Angeles. E o que acontece? Ele não fala mexicano. Então, a mãe dele, então começa ele logo no começo. Tem aquelas brisas lá, T.J. Chong, do filme T.J. Chong, tem ainda um resquício. Esse filme e o Far Out Man, que é o Tommy Chong fez, eles tinham, se eu não me engano, 2 filmes ainda para fazer como T.J. Chong. E eles já não estavam legais, eles não estavam mais querendo trabalhar juntos. E aí eles decidiram que o Tommy Chong faria o Far Out Man e ele faria esse Born in East LA. E eles matariam o contrato que eles tinham juntos. Tanto que o Tommy Chong participa de uma das músicas da trilha sonora do filme e ele faz uma participação no filme do Tommy Chong, que eu vou falar mais para frente também. Esse é zoado, esse vai ser filme ruim, esse eu vou ter que falar aqui, o Far Out Man. Mas vamos manter o foco aqui nesse aqui. E ele vai contar a história, ele é um imigrante, mas que ele nasceu como imigrante. O que acontece? Ele foi bebê para os Estados Unidos. Então ele não sabe falar espanhol, no caso mexicano, porque o mexicano entende que o espanhol dele é diferente do espanhol da dominação, no Brujeria sempre coloca isso. Então ele não sabe falar espanhol, né? E ele mora, tem a mãe dele mexicana. Aí a mãe dele vai passar uns dias na casa de um maluco lá. E ele, logo no começo do filme, ele reclama que a mãe dele colocou, tem um buraco assim na parede, tipo como se fosse um oratório, para colocar ali, e o telefone está lá dentro. E ela botou um quadro de Jesus na frente dele, então ele não consegue achar o telefone. Aí ela fala, tá atrás do Jesus e tal. E eles estão esperando um primo deles, mexicano, que vai vir, que vai vir para... Que o cara é do Texas, mas ele é mexicano, que o cara não sabe falar inglês. Que ele vai vir para eles darem uma ajuda lá. E esse cara, quando a mãe dele vai na casa de uma tia dela, e não fica ninguém em casa. Porque ele ia receber esse primo. E esse primo dele fica na sala. Então essa coisa do Jesus tem uma coisa que é muito engraçada, assim. Porque tá a secretária eletrônica ligada no telefone. Então o que acontece? O T.J. Mary, ele vai numa fábrica visitar um cara lá para ver o emprego desse primo que vai chegar. E tem uma batida lá na migra. O pessoal que seria a ICE hoje chega, porque tem um monte de funcionário ilegal lá. E os caras fazem uma batida e começam a prender todo mundo que é mexicano, todo mundo que é de origem latino-americana. Que depois vai ter isso que é interessante também. E aí vai prendendo os caras, e eles prendem o T.J. Mary, ele faz o Rudy, né?
Tem o Paul Rodrigues, que é o Javier, né, que é um papel muito legal, a Kamala Lopes, que faz a Dolores, e o Daniel Stern, que ele é o dono de um prostíbulo no México, que é o cara que fez, o Daniel Stern, pra quem não sabe, ele é aquele cara que tá junto no... o do Macaulay Culkin, o primeiro lá, Esqueceram de Mim, né? O cara grandão, lá, aquele cara meio desengonçadão. E aí o que acontece? Ele é levado junto com os imigrantes. E aí ele fala, não, homem, aquele jeitão dele assim, falando meio, ei, eu sou americano. O cara fala, e cadê seu documento? Não, eu esqueci em casa, tá, cadê seu passaporte? Não, eu sou americano. Que é americano, que você tá mentindo. E aí, qual é a ideia do filme? É mostrar a questão do imigrante, né, nos Estados Unidos, a questão do preconceito. Então ele é deportado dos Estados Unidos. Só que ele não sabe falar espanhol, então ele é deportado pro México, e é legal os caras assim, depois a gente volta de novo, o cara da empresa... Então você tem uma visão muito crítica dessa questão do preconceito, da questão do imigrante ilegal. E aí quando ele chega no México, ele não sabe falar espanhol. Então ele é um puta do mexicano. Você olha, meu, Titi Mary, você olha pra ele é aquele jeitão de mexicano, malandrão e tal, assim. E ele chega no México, ele não consegue falar espanhol. E ele tenta convencer as autoridades do México que ele é americano, e os caras olham e falam, mano, você é mexicano, não vem com esse papo pro meu lado. E aí é ele, dentro do México, tentando entrar como imigrante ilegal dentro dos Estados Unidos. Meu, é muito louco, assim. Aí ele arruma emprego, então o Jimmy, que é o Daniel Stern, ele tem um prostíbulo lá, ele bota o Titi Emer, e o Titi Emer, tudo que ele vai fazer dá certo, ele faz as coisas muito legal, assim, mas ele vai se adaptando, então ele começa a se envolver com essas pessoas, e ele tá tentando arrecadar dinheiro para poder ir para os Estados Unidos. Então tem vários esquetes, assim, no meio dele, tem uma hora que ele pula, assim, dentro do mato, e é o negócio da lamigra, né? Tem ele vendendo as coisas para os imigrantes, tentando passar. Tem uma hora que ele monta uma banda, ele acha os mariachi, assim, e começa a tocar com esses mariachi, ele transforma os mariachi tipo numa versão do Jimi Hendrix, hard rock, assim, e os caras tudo... Meu, esse filme é muito engraçado. Eu não lembrava o quanto ele é engraçado, o quanto ele é genial, assim, a onda que ele tira, e ele é muito engraçado. E é muito louco essa ideia, meu, ele é um puta do mexicano que não é mexicano, que não fala espanhol, né? Aí ele se apaixona, essa moça, por isso que eu falei, ela é costarriquenha, então aí ela fala assim, nem todo mundo que tá aqui que fala espanhol é mexicano, então mostra que ele tinha uma visão preconceituosa com ela. Aí ele vai se envolvendo com ela, tal, ele vai ficando apaixonado por ela vai ficando apaixonada por ele, vai tentando conquistá-la. E tem uma cena, esse filme tem um pouco do filme dos Trapalhões, assim, aqueles filmes dos anos 80, e o Titi Emer é meio tipo um Renato Aragão. Então chega uma hora que ele vai vender laranja, por exemplo, e ele chega assim, e o menino pede a laranja para ele, ele vai dando aí ele dá a laranja pro menino, aí ele vê que a mulher tá com necessidade, ele dá o carrinho todo de laranja para ela. Então você vê esse lance de bom coração dele. Logo que ele é preso, tem um cara, aí tem dois caras querendo transar com ele, assim, um cara muito gay, assim, o cara tipo, você vai ser nosso... Cara, essa cena é muito louca. E aí depois todo mundo que ele ajudou, ele vai reencontrar esses caras na rua, os caras vão, você não quis fazer nada com a gente lá. E aí essa mulher que ganhou as laranjas vai jogar laranja nele com os filhos. É bem legal os rolês que acontecem, mas tem uma cena. Ele é contratado pelo Jimmy no bar, ele faz um monte de coisa no bar, todos os rolês que você puder imaginar no bar, todos os trampos muito loucos, e ele arruma os caras pra poder ir no... Ele é aquele cara que fica na porta do bordel, fazendo as pessoas entrar no bordel, tentando convencer as pessoas pra entrar no bordel. Tem uma hora que ele pega um cego, ele bota o cego, ele faz os negócios, tipo... dá a entender o que o cego vai fazer lá dentro. Aí depois aparece o cego com um monte de amigos cegos. Os caras estão entrando no bordel. Politicamente, esse filme tem um monte de coisa que hoje não daria nem a pau pra poder dar certo. Isso seria muito politicamente incorreto. Mas tem a melhor sequência desse filme, é a hora que ele é pago pelo Jimmy para treinar os caras para se passar por
mexicano do sul de do leste de Los Angeles. Ou seja, então como é que esses caras... Ele vai dar um curso para os caras poder passar pela imigração, se chegar alguém da fronteira, que seria a ICE hoje, e eles mostrarem que eles são do leste de Los Angeles. E aí ele pega um grupo de caras que eles são mexicanos chineses. Então os caras são meio oriental, mas na verdade você vai perceber que os caras são indonésios, né? Seria essa mistura que a gente tem assim. Então eles falam que os caras são mexicanos chineses. Então os caras tudo meio oriental, mas moreno. E aí ele vai ensinar os caras a amarrar a bandana. Tá? Meu, a lição... Pega essa bandana e amarra na testa. Os caras amarrando no olho, os caras amarrando que nem... E aí ele ensina os caras a botar a bandana. E aí, mano... João, você tem que assistir esse filme de novo, porque a gente já assistiu esse filme uma vez. Esse filme passava muito no SBT. Os caras vão virar o cara do Suicidal Tendencies. Mano, é muito louco. Tem um cara que ele é vesgão assim, e o cara do Suicidal Tendencies, ele usa aquela bandana, o Mike Muir, ele usa aquela bandana porque ele é vesgo, para esconder, né? E é o estilão que os caras usam nessa região. Aliás, foi ele um dos caras que difundiu isso com o Suicidal Tendencies no começo dos anos 80. E aí ele começa a ensinar as frases pros caras. Então, que o jeito que os caras têm que andar, aí, what's up? Hey man! What's up? E o jeito dos caras andar, o jeito dos caras ficar secando as minas. E é perfeito. É muito zoado, mas é muito o jeito que os caras se vestem e se portam do jeito do leste de Los Angeles. E aí, no final do filme... Ele injuria, tem de novo uma cena meio Trapalhões lá, que ele consegue juntar o dinheiro e ele acaba não indo, e no final ele aparece sozinho no monte assim, né? E os caras da fronteira, tem os dois guardas que sempre estão lá, ficam olhando, vamos pegar esse cara de novo. E de repente surge uma horda de mexicano, de salvadorenho, de nicaragüense, os caras vão em turbo assim, e entram e invadem os Estados Unidos. E aí começa a tocar, Born in East LA, hey man! E é muito louco a hora que eles conseguem sair numa parada do dia... Acho que é 6 de maio ou 5 de maio, que é o dia que é uma crítica, né? Você tem o dia dos povos latino-americanos nos Estados Unidos, que é celebrado, mas eles não querem os caras lá. E eles vão sair no meio de uma parada, então eles se misturam no meio dessa galera e saem esses caras que ele treinou assim, aí o policial olha pra ele e diz, hey man, how you doing? Yeah. Aí o policial olha, vocês são daqui mesmo. Muito legal, vale a pena, eu recomendo Born in East LA, filme muito legal. Fazia, uns 20 anos que eu assisti esse filme, eu rachei o bico, eu curti demais. E eu tinha pegado pra fazer pro filme ruim e não merece, que é um filme muito legal, edição, filme engraçado, tá tudo certinho dentro do que ele se propõe. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje aí. O poema de hoje é Os Resilientes, mano. A gente está vivendo numa aldeia global que a gente está, cada vez mais os países estão com problemas de aceitar, problemas de xenofobia. Eu entendo que é muito complicado, mas a gente tem que dar um jeito na pobreza, na fome, nos lugares, receber as pessoas que não estão podendo morar, como na Síria, né? O preconceito que tem aqui com o haitiano, que putz, muita coisa de ruim que aconteceu lá, fomos nós brasileiros que levamos depois como uma pretensa ajuda humanitária. Então, gente, é complicado. E o ser humano está trabalhando com essa palavra mais do que nunca, que é a resiliência. Os resilientes. Os dias de hoje, meus irmãos de Coletiva Jornada, no individualismo do materialismo, nos fizeram olhar em volta, acima das nossas pilhas de inutilidades, tão essenciais para nos escondermos de nós mesmos. E estão a testar a nossa vontade de prevalecer em um mundo que tenta se livrar daqueles que tanto perturbam, como um cão espantando suas pulgas. Mas como inconscientemente sabemos não ter aonde ir, continuamos aqui contra tudo, contra todos, inclusive a nós mesmos. Aqui nesse poema eu coloco que nós é que somos os invasores desse planeta. O planeta está tentando se livrar de nós. E nós não estamos
conseguir, nós estamos lutando na resiliência. Como o T.J. Mary foi expulso e tentou voltar de forma resiliente. E é muito louco. Eu acho que eu dei uma enrolada agora aqui, mas lê o poema, ele é legal. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhece, você gosta do T.J. Mary? Esqueci de contar alguma coisa? Tem alguma cena que você acha legal desse filme que eu não falei? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.